vez sairemos daqui abençoados pela presença de Deus, porque mais uma vez aqui nesta noite, aleluia, eu já sinto a presença de Deus neste lugar. Aleluia, eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer hoje aqui. Deus já operou, aleluia, nos louvores, aleluia. Deus já operou no testemunho, Deus já operou na palavra, mas aleluia, eu creio, Deus ainda vai entregar mais para a minha e para a tua vida, no nome poderoso de Jesus. Queridos, abram as suas escrituras sagradas em 2 Reis, capítulo 5. Estaremos lendo a partir do versículo 1. Segunda Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Queridos, eu não sei qual o resultado que teve ali no estádio. Se foi vitória ou não, eu não sei. Eu só sei que aqui esse time nunca perde, porque o nosso general de guerra nunca conheceu e nunca vai conhecer uma derrota. Pode se levantar 1, 2, 3, 4 milhares de demônios, mas o nosso Deus sempre vai se apresentar como vitorioso, e quem está com ele também pode ter certeza, pode levantar a mão ao céu e dizer: aleluia, sou mais do que vencedor, aleluia. Queridos, se irmãos encontraram, digo amém. Amém. Quem encontrou, diz: espera, eu te espero. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Queridos, assim diz a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 5. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Então entrou Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Os irmãos podem sentar, dando glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, o contexto ao qual nós estamos lendo neste momento era um momento que mais uma vez Israel passava por momentos terríveis. Você conhece a Escritura Sagrada e sabe que Israel, ele tinha altos e baixos. Tinha momento que Israel estava em cima e tinha momentos que Israel estava embaixo. E o que era notório na vida daquele povo era que nos momentos que eles estavam em cima, era porque, aleluia, eles estavam obedecendo a Deus, glorificando a Deus, fazendo a vontade de Deus, apenas, aleluia, exaltando o único Deus que criou
os céus e a terra. Mas existiam momentos que Israel estava passando por momentos terríveis. Existiam momentos onde Israel era afrontada por grandes exércitos. E esses exércitos se apresentavam, muitos deles, sim, através da permissão de Deus. Porque muitos têm passado momentos terríveis. Porque Israel, não somente Israel, o reino do norte, mas Judá, o reino do sul, quando eles passavam por esse momento, você tinha toda certeza que eles estavam em momento de desobediência a Deus. E neste momento, quando Israel se encontrava em desobediência a Deus, desobediência à sua palavra, desobediência à sua lei, era um momento onde, aleluia, a proteção de Deus saía, aleluia, ali da presença de Israel. Uma coisa é Israel na presença de Deus, a outra coisa é Israel fora da presença de Deus. Porque Israel na presença de Deus é Israel sendo a menina dos olhos do Senhor, mas Israel fora da presença de Deus é tido como alguém desobediente, alguém que está oferecendo a Deus uma adoração misturada. E uma coisa eu tenho certeza, porque assim diz a palavra de Deus: o nosso Deus não gosta de nada com mistura. O nosso Deus gosta de coisas puras. Por isso que quando Deus te chamou e quando Deus, aleluia, te trouxe do mundo aonde você estava, Ele te trouxe para que você andasse em santidade, ou seja, pureza na presença de Deus. E este momento onde Israel se encontrava, ele não apenas desobedecia, mas os reis de Israel, eles aceitavam secretismo religioso, porque assim eles evitavam rebelião entre o povo, eles evitavam momentos de discussão entre aqueles que estavam ali no meio da nação. Então eles permitiam que, aleluia, houvesse uma mistura na adoração. Então posso estar adorando a Deus, mas também posso estar adorando a outros deuses. Mas eu tenho algo para te falar nesta noite, aleluia, através, aleluia, da palavra de Deus. Quando Deus te chamou, quando Deus me chamou, não foi, aleluia, para estar atendendo a vontade do homem. Quando Deus te chamou, foi para atender a sua vontade. Por isso que a verdadeira adoração não tem mistura. Ou serve a Deus, ou serve o inimigo. Por isso que não existe mistura. A palavra de Deus é o céu ou inferno. Não existe palavra de Deus local que diz que é casa de oração, mas estão deixando Satanás misturar a adoração do Senhor. Ou você serve a Deus no seu pensar, no seu agir, no seu testemunho, em tudo, ou então você diz: eu não sirvo a Deus. Ou você serve a Deus e segue os seus mandamentos para agradá-lo, ou você serve o homem. Mas nesta noite eu prego para um povo que veio adorar a Deus acima de todas as coisas, e uma casa de oração que não tem compromisso para desejo humano, mas tem compromisso com a vontade
acontecia. E diz a palavra de Deus, e nesses tempos, aleluia, surge a nação da Síria, uma nação que estava debutante na questão de se apresentar como uma grande nação, como um grande império. E esta nação, muitas vezes, adentrava o território de Israel. E esta nação, principalmente liderada por este homem conhecido como Naamã, o grande capitão, o grande marechal de guerra da nação da Síria, alguém que o rei dizia: vai, Naamã, faz, e ele fazia. Ele não pensava duas vezes, seguia. Ele entrava na região de Israel. O povo, muitas vezes, por causa da direção de um líder devasso, de um líder que não era para estar na posição que estava. E eu vou te dizer por quê. Aí você diz: pastor, mas quem errou foi o líder. Mas muitas vezes, por causa do erro de um líder, uma família, uma pessoa se desvia da presença de Deus. Ou então alguém, ele dá espaço, brecha maior na vida dele, para que o inimigo adentre e ataque os pequeninos da casa de Deus. Mas pastor, e o Deus que nós servimos é o Deus que diz na sua palavra que a chuva cai para todos, o sol nasce para todos. Não é por causa de Deus, mas por causa do direcionamento errado de um líder corrupto. Aleluia, glória. Fora do direcionamento de Deus. Quantas vezes você viu: mas eu conheci o fulano, eu conhecia esse fulano, era um homem, uma mulher de Deus, mas parece que mudou. Aí quando você vê, o que mudou foi a liderança. A liderança abriu. E quando a liderança abre e o coração de que está lá está doido para cair no pecado, e alguém chega assim: pode pecar. Você já imaginou isso? E com isso não vai somente aqueles que querem pecar, mas vai também os inocentes na casa do Senhor. Ocorre um desajuste, um descontrole da obra do Senhor. O Senhor continua ainda guardando os seus. Aleluia. Mas ocorre isso. Diz a palavra de Deus, então, o exército assírio, ele entra no território de Israel, e numa desses momentos ataca vilarejo, ataca aldeias, mata pais, destrói famílias. E uma história que eu tenho para contar para você que está aqui. Imagina que uma dessas vezes uma pequena menina é levada presa. Alguém que tem seus sonhos, alguém que tem seus projetos, que antigamente, eu creio, vivia um lugar feliz, vendo seus pais, vendo seus irmãos, e agora quando ela olha: cadê os meus pais? Cadê os meus irmãos? Todos morreram a fio de espada, e os seus sonhos foram quebrados, destruídos, e agora ela não tem mais vontade própria, ela é levada cativa para a Síria. Era assim que acontecia. Como deveria ser a mente de alguém, se você olhar com a mente humana, se a gente for olhar com a razão humana, como deveria ser a vida dessa
dessa menina, totalmente destruída. Talvez você pense, a alegria talvez não fizesse mais parte da sua vida. Ela sai escravo, escravo sai sem nada, sem bens, sem território, sob o jugo agora de um feitor terrível. Como deveria ser a mente de alguém passando por uma grande provação na sua vida? Ela sai sem nada de forma física, mas eu vou te mostrar na palavra do Senhor, porque assim diz a palavra de Deus. Ela pode ter saído sem coisas e bens de forma física, mas os seus pais implantaram na sua vida o maior tesouro que um pai pode dar aos seus filhos: o ensinamento da palavra. Ela sai do local onde estava sem bens, vai para uma sociedade aonde ela está no patamar, no menor patamar da sociedade. É escrava, é serva, não tem direito. E eu posso dizer a você que as características que ela apresenta para nós é o seguinte: ei, podem ter levado a meus pais, pode ter destruído a minha família, os meus irmãos podem ter morrido, mas eu vou continuar adorando o Deus que meus pais me apresentaram. Aleluia. Glória, glória, Santo Deus. E eu vejo como uma correlação com os nossos irmãos que, após conhecer a Cristo e tiveram uma transformação de vida, esta menina morta, transformação de vida. Glória, glória a Deus. Quem é transformado? Glória a Deus. Aleluia. Quem é transformado nesta noite? Glória a Deus. Então, quem é transformado não é vencido pela aprovação. Quem é transformado não é vencido pela dificuldade. Quem é transformado não é vencido pela crise, seja ela física, existencial, de finanças, ou seja, quem é verdadeira, que conhece a verdadeira transformação através da presença de Deus na sua vida, pode ter certeza. Pode vir a crise, pode vir a doença, pode vir todas as coisas, pode vir obstáculo, pode vir tristeza, pode até tentar impedir, aleluia, a chance de caminhar, andar, mas quem é transformado continua glorificando, exaltando a esse Deus poderoso. Por isso eu não aceito e não vou aceitar, porque isso é coisa de fraco. Ser forte não é eu ter um bando de músculos, saber lutar. Não, um dia isso passa, mas aquele que é forte aqui, ó, na mente, esse que é forte na mente, a gente vê na palavra do Senhor, aleluia, poder tentar destruir, nos matar, colocar no calabouço, pregar, aleluia, de alto da cabeça, na cruz, de cabeça para baixo, podem tentar nos apedrejar, mas nada vai roubar a nossa adoração a Deus.
adoração que eles tinham. Eles não conseguiram tirar o sonho maior que eles tinham. Sonho esse que eu e você temos, de um dia, aleluia, deixar este mundo de trevas e subir as mansões celestiais para ter um encontro com nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre morar com Ele. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Por isso que eu não creio em um evangelho fraco, pregado por pregadores medíocres. Aleluia. Que não tem transformação. Ah, você não pode passar por luta. É isso que tem pregado? Ah, você pode estar como está, mas Deus vai continuar te abençoando. Você é estrelinha, borboletinha e muita linha. Eu não quero ser linha, eu quero ser grande com o Senhor no céu, porque Deus nos chamou não para estar aqui neste mundo, mas no céu com Ele. Glória a Deus. Deus te chamou para algo grande, meu irmão. E não é nesta terra, é no céu de glória, através do sangue do Cordeiro. Aleluia. Aí você pensa, e levam ela. Ela poderia ter, olha só, ter deixado de se dominar pelo sentimento de vingança. Ela poderia ter se deixado dominar pela ira. Ela poderia ter se deixado dominar pela raiva. Porque no momento que ela escuta, ei, Naamã está leproso, ela poderia dizer, ei, agora eu vou sapatear, eu vou gritar, porque ele vai morrer. E quando ele morrer no túmulo dele, eu vou estar alegre. Mas isso é para quem não é transformado. Aleluia. Por isso, tenho visto nas mídias pregadores, homens de renome, atirando pedra em uma pessoa que um dia citou o seu nome. Aí eu pergunto para vocês: que transformação tem na vida desses fariseus? Aleluia. Hipócritas, mentirosos, sorrindo porque o outro caiu. Mas o Deus que está no alto do céu, Ele conhece todos os corações. Glória. O Deus que está no alto dos céus, Ele não se importa com posição na terra, Ele não se importa com título, Ele não se importa com certificado. O Deus que está no céu, Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele bem quer, mesmo sendo simples, mesmo sendo humilde. Aleluia, Deus usa quem Ele quer. Não se preocupa com, aleluia, com aquele que é soberbo, mas Ele se preocupa com aquele que abre o coração. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Olha a glória a Deus. Glória a Deus. Pode dar uma aleluia. Aleluia. Aí você diz, e aí? Ela foi dominada pelo diabo? Porque quem pensa em vingança? Quem pensa em abandonar o Senhor? Quem diz, eu não tenho medo de ir para o inferno? Tem muita gente falando isso, eu não tenho medo de ir para o inferno. Aí vem uma virose como essa, começa a doer o corpo. Ai, tô com dor de cabeça. Ai, tá doendo o meu corpo. Ai, tô com febre. Quero ver um dia, se você não se converter, você vai inaugurar o inferno, e esse ai será eterno. Aleluia. A dozinha já começa a dizer ai, é? É
Sabe por quê? O diabo não domina ninguém de um dia para a noite. Já viu o cavalo sendo domado? Amarra o cavalo primeiro. Vai, aí o cavalo, deixa eu dar uma cordinha para ele. Eita, já, puxa, puxa, puxa. Aí vem puxando. Aí o cavalo. Isso. Aí vem chegando. Ele começa a avançar. Pega um açúcarzinho para adoçar a boca dele. Cavalo ligeiro come. Um dia, 2 dias. Aí já começa. Primeira coisa, coloca lá. Na manta em cima. Eita, o cavalo já está bom. Gostou do açúcar? Gostou do docinho que eu estou te dando? Aí coloca a serra. Não é isso? Aí o cavalo vai deixando, não é isso? Já viu? Prende a serra. Coloca o arreio. Coloca aqui, ó. Não posso mais olhar para o lado nenhum. Sobe em cima do cavalo. E agora espora na barriga e chicotada no lombo. É assim que o diabo faz daqueles que se colocam como seus cavalos. Aleluia. Todo aquele que é dominado pelo Senhor não é só aqueles que estão fazendo obra no oculto, não, nas trevas. Todo aquele que é dominado por Satanás é cavalo do cão. Aleluia. Eita, esse senhorio eu não quero. Eu quero aquele, aleluia, que me viu caído para todas as minhas feridas, colocou no ombro, me carregou, mesmo eu ainda sacudido, me carregou, colocou no lugar protegido. E depois que eu curei, disse: olha, vem para debaixo das minhas asas, e tem mais. Agora que eu trouxe o Senhor, tu és seu, meu Senhor. Mas uma coisa, vai ter um dia que eu, no alto do céu, vou te colocar como meu filho. Glória a Deus. Aleluia. E aí? Quer ser cavalo do cão? Ou quer estar debaixo das asas? Essa menina, nosso tempo, não era cavalo do cão. Sobre a vida dela resplandecia a presença do Deus que criou os céus e a terra. Esta menina, verdadeiramente, assim como Jesus falou ao seu discípulo, ela era sal na terra, ela era luz do mundo. Glória a Deus. E uma nação, escute só, altamente idólatra, pagando, assim era a Síria. Ela é levada cativa, sua família morta. Tudo indicava que a vida dela seria um desastre. Tudo indicava que essa menina jamais teria reconhecimento. Uma menina qualquer, menina ou menino, na Bíblia, ela tinha em torno de 12 a 14 anos. No máximo ela tinha 15 anos. Mas ela já sabia o que era certo e o que era errado. Ela já veio preparada pelos seus pais do que era certo e errado. E um dia ela abriu o coração para esse Deus. E Deus disse: agora eu habito dentro de você. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E Deus colocou ela onde? No lugar aonde estava o seu algoz. Daquele que deu uma ordem para destruir a sua família. Aí tu diz, né? Eu estando lá, ia pegar um 38, se passa bem, descarregar. É isso?
trecheira daquela, né? Cara, eu ia cortar no meio. Ei, mas isso é para quem não foi transformado. Quem é transformado vive o amor em sua vida, vive compaixão, vive bondade. Isso é transformação. Glória a Deus, aleluia. Ela não ri, ela se compadece. E neste momento até enquanto ela ouve, ele está leproso. E o que ela diz? Ei, se meu Senhor ainda trata bem, né? Estava no local, meu Senhor. Se ele tem como um profeta lá em Samaria, que era a capital, Samaria, capital de Israel, antes de ser dominada pela Síria, vai ter com ele. E com certeza Deus vai operar na vida dele. E com certeza Deus vai fazer maravilhas na vida dele. E tem uma coisa, porque ele, um grande marechal de guerra, ia ouvir uma serva qualquer, de um país qualquer, e para ele, de um Deus qualquer. Mas quando o Senhor está no negócio, pode ser presidente, pode ser rei, pode ser general, esse vai ter que escutar o servo que ele vai enviar para entregar a palavra. Se Deus mandou entregar a palavra e te colocou no local para entregar, só entrega a palavra e deixa Deus te usar. Glória a Deus. Eu tenho vergonha. Do que, pastor? Diga assim, do que, pastor? De pessoas que se dizem crente e diz assim: olha, tantos anos eu estou no local, ninguém sabe que eu sou crente. Ah, cria vergonha na cara. Quem é crente tem que ser crente. Glória a Deus, aleluia. Vergonha do quê? Vai se envergonhar do teu Senhor. Deus não te vergonha de ti. Um dia no céu, assim como tu anuncia ele na terra, ele vai anunciar a todos aqueles cidadãos do céu, dizendo: eu conheço, e vai te apresentar a todos. Glória a Deus, aleluia. Olha só, eu vou estar terminando por causa da hora. Nós poderíamos passar horas, e eu digo horas, de estudo, falando do testemunho grandioso desta menina. Aleluia. Primeiro, ela não deixou a amargura e nem o sofrimento tomar conta do ser. Segundo, ela teve fé. Terceiro, aonde Deus a enviou, ela se tornou propagadora da palavra de Deus. Aonde Deus a enviou, ela se tornou anunciadora do Deus que ali a colocou. Deus permitiu. Se eu estou aqui, estou passando pela prova, estou passando por um momento difícil, mas eu estou adorando, eu estou glorificando, eu estou exaltando. A luta está grande, mas aleluia, eu vou adorar ao meu Deus e vou continuar dizendo: Ele é bom, e Ele cura, e Ele salva, Ele liberta. Glória a Deus. Convido
anuncia Deus. E diz: tem problema, aliás, tem problema que tem solução. E este problema, talvez se fosse hoje em dia, ela dizer: tem solução. Tem. Para o homem não tem, mas para o meu Deus tem. Para o teu Deus tem. E ela aconselha: o homem vai, você conhece, vai diante do profeta, se apresenta, lembra, não vou pregar sobre isso nesta noite, deixa para um próximo momento. Mergulha mesmo, 12, assim vai. E ele sai de lá o quê? Ele sai de lá o quê? Eu quero profetizar sobre a tua vida. Senhor Deus, eis os teus servos e servas nesta noite. Tu sabes, Senhor, porque tu conheces todas as coisas, o que cada um tem vivido. Só tu sabes, Senhor, a luta de cada um. Só tu sabes, Senhor, aleluia, a quantidade de lágrimas que cada um tem derramado na tua presença. Mas uma coisa eu te peço, Senhor, que a tua presença continue forte na vida deles. Não deixa eles serem dominados, Senhor, aleluia, pelos sentimentos mundanos. Não deixa, Senhor, eles fraquejarem diante do momento difícil que nós vivemos nesse dia a dia na face desta terra. Não deixa o inimigo levar, Senhor, aleluia, a presença do Espírito Santo que tem na vida deles. Senhor Deus, eu declaro, Senhor, aleluia, através do nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que assim, Deus, como foi o testemunho dessa nossa irmãzinha que estava lá, e ela foi usada como uma missionária, esses que aqui estão, aonde quer que eles vão, aonde quer que eles estejam, que seja grande a tua presença e que eles venham ser usados como instrumento nas tuas mãos, e que eles venham ser usados para liberar perdão e para liberar bênção e liberar a palavra para o teu nome ser glorificado, como essa menina fez. Ela liberou uma palavra e esta palavra era de cura, e aquele homem foi curado, e eu creio teve a sua vida transformada no nome poderoso de Jesus. Visita, Senhor, cada coração. Retira, Senhor, aquilo que não te serve. Redobra, Senhor, aleluia, a tua presença. Fortifica, Senhor, e que eles venham ser humildes e simples, e que eles não venham se preocupar se os seus nomes vão ser lembrados, ou se eles vão estar registrados em algum local, e que eles venham sempre estar batalhando para dar bom testemunho e o seu nome ser glorificado na vida deles. Eu te peço, no nome poderoso de Jesus, se você crê, levanta a tua mão assim e dá glória a Deus, glorifica.